E a palavra que o Senhor permitiu e me trouxe e criou vida no meu coração essa semana está no livro de Marcos 12, do verso 1 ao 12, amém? E é a parábola dos vinicultores maus. Diga, vinicultores maus. E é Jesus falando, lindo demais, ele sai da sinagoga, daquele encontro, e de repente, um pouco antes de sair da sinagoga, quando ele ali com os seus discípulos, eles ficam maravilhados com o templo, com a construção do templo ali, aleluia, aleluia, aquele templo tão grandioso, que foi trazido de volta, restaurado, aleluia, que era o coração da adoração do povo de Israel. Mas antes disso, deles se maravilharem, de Jesus olhar e falar, não sobrará, não permanecerá pedra alguma. Entenda bem, tudo será destruído. Antes de Jesus falar, ele se encontra exatamente aonde? Ali no templo com todos os seus discípulos, religiosos e tudo mais. Esse é o contexto. Vamos entender o que o Espírito Santo está nos dizendo. Leia comigo então, verso 1. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Porque Jesus fala por parábolas? Para que quem ouça não entenda, mas aqueles que são do Senhor ouvirão e entenderão. Entenda bem, ele não entrega dos seus tesouros, ele não dá a qualquer um estas preciosidades da palavra de Deus, esses tesouros, que a revelação da verdade do Senhor não é para qualquer um. Diga, não é para qualquer um. Por isso, quando falta o entendimento da palavra, é preocupante. Entenda bem, se não tem nenhum entendimento, consagre a sua vida e busque, estude, faça a sua parte. Entenda bem, tenha comunhão com a igreja, com o corpo, aleluia. E o Senhor te dará entendimento e sabedoria. Mas uma vez adquirido todo esse entendimento que Deus dá, desde o novo, aquele que nasce de novo, do novo convertido, até aqueles que permanecem e crescem na sabedoria do Senhor, o Senhor renova, o Senhor sempre traz o novo, a novidade, aleluia. É isso que mais me encanta no Senhor, me deixa totalmente rendida pela novidade de vida. Ele é a fonte de vida. Diga, o Senhor Jesus é a fonte de vida. E quando Jesus, no meio dos religiosos, ele quando tem que falar algo que tem peso de eternidade, né? Palavras de revelação, sabedoria, ele usa falar em parábolas. E então Jesus começa dizendo, certo homem plantou uma vinha, diga, plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. De quem Jesus está falando? Do agricultor. Daquele que escolhe o campo. Lembram-se da palavra anterior? E ele diz um certo homem, para que aqueles que ouvissem não tivessem entendimento. Só aqueles com os quais Deus tem um propósito, chega a sabedoria e o entendimento. Se tem alguém aqui
cujo olhar de Deus está repousado nesta hora, diga amém. Então é com você que Deus está falando, amém? E depois, o que fez este homem? Arrendou a vinha a alguns lavradores, diga lavradores, e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, diga na época da colheita, amém? Esse proprietário fez o quê? Enviou um servo aos lavradores, àqueles que trabalhavam, entendam bem, no campo, para receber deles parte do fruto da vinha. Chegou o tempo da colheita, diga, chegou o tempo da colheita. Espiritualmente, que tempo você está vivendo? Que tempo nós estamos vivendo? Que o Brasil está vivendo? Que as nações de toda a terra estão vivendo? Chegou o tempo da colheita e se aproxima cada dia mais. Diga, se aproxima. Entenda bem, esta palavra é revelada, vem do poder do Espírito, onde Ele encaixa no tempo oportuno. Nós somos bem-aventurados, porque ela nos alcança no tempo em que estamos vivendo. E aqui no verso 3, diz assim, mas eles, quem? Os lavradores, ok? O proprietário enviou o servo, quer que eu leia de novo? Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles, os lavradores, o agarraram, a quem? Ao servo, que foi enviado pelo proprietário. Mas eles o agarraram e espancaram, diga, espancaram. E o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e também o humilharam. Verso 5. E enviou ainda outro, diga comigo, enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, diga comigo, enviou muitos outros. Em alguns bateram e a outros mataram. Verso 6, faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou dizendo, a meu filho respeitarão. Versículo 7. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. Verso 9, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros, diga, a outros. Versículo 10, vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Quantos dizem amém? Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. E Jesus falou exatamente a quem? A todas as autoridades religiosas que estavam ao redor e prontos para pegar,
qualquer palavra da boca de Cristo. Por isso ele falava em parábolas, eles ficavam tontos, eles não conseguiam entender o que ele estava querendo dizer, enquanto os seus discípulos, enquanto o próprio Espírito Santo estava ali trabalhando. Ouça bem, o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, o Espírito de Deus está trabalhando na igreja. Aleluia! Aleluia! E o que nós vimos aqui na fala de Jesus, que não é uma fala na verdade, é um propósito, nenhuma palavra é sem um propósito. E então esta palavra foi um ataque direto contra todos aqueles que se opõem ao próprio Senhor. E certamente ali a classe religiosa, toda ela estava contrária ao próprio Cristo. Amém? Então imaginem ao ouvir estas palavras da boca do Senhor. O ódio cresceu num nível absurdo. Entenda bem, eles não entendiam e se enfureciam com aquilo que ouviam. Então, além de ser um ataque aberto, o ódio foi sendo provocado no coração daqueles homens religiosos. E sabe que semana é essa em que Jesus, pela primeira vez, fala diretamente a eles? Sabe que semana é essa? Diga, a semana da morte dele. Era o início da semana da paixão de Cristo. Então é onde ali na sinagoga ele fala. E fala exatamente aquilo que viria a acontecer com ele. O Filho do Deus vivo era o único que ainda não havia vindo. Porque até então todos os demais haviam sido desprezados, humilhados, mortos. Entendam bem, queridos. Ouçam bem a voz do Senhor. Aqui Jesus fala desta guerra espiritual entre a verdade de Deus e as trevas. Ouçam bem, quando a verdade entra, as trevas não suportam. Se você está muito acomodado, se a tua família ainda não se converteu, não se rendeu a Cristo, ou as pessoas que você ama ainda anda de forma aleatória, como se este Cristo fosse alguém comum. Ouça bem, queridos, é luz e trevas, e as trevas estavam avançando naqueles dias. Jesus sabia o que lhe esperava. Entenda bem que estes que amavam, diziam amar a Deus e as Escrituras, o levariam à morte, ao julgamento, à condenação e à morte de cruz. Ele seria o filho do proprietário, o filho do dono, o filho do agricultor, que seria morto de forma desumana. Jesus falou olhando para o coração destas pessoas, e nenhum deles se moveu, se rendeu. Entenda bem, tamanha dureza do coração, de forma assustadora, porque ouviram o que ouviram e viram o nosso Senhor. Vejam bem, eles ainda tinham dúvida de quem ele era, mas saíram dali dispostos a levá-lo à morte, a matá-lo, a sumir com ele. Entendam bem, e Jesus sabia daquilo que o esperava. E as trevas eram densas, as trevas cobriam a nação de Israel. Vejam bem, os religiosos eram confundidos. Ouçam bem, e tomavam da religião por zelo, como se fossem donos da verdade. Entendam bem, uma nação inteira, eles tomaram no curso das próprias mãos. Eles se diziam ser senhores daquela nação e daquele povo. Na verdade, eles eram os lavradores da terra.
Entendam bem? Aqueles que deveriam guardar a terra, que deveriam proteger o povo, que deveriam cuidar do crescimento do fruto. Entendam bem? Esses são os lavradores. E Jesus, olhando para eles, os condena. Entenda bem? Entendam, porque eles estavam vivendo fora do propósito de Deus com Cristo. Não há outro plano na terra que não venha através de Jesus Cristo. Ouça bem, não há intermediários entre Deus e o homem, a não ser Cristo. Ele é o único. Diga, o Senhor é único. E Deus, Salvador de toda a terra. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. E Jesus chama a atenção, sabe do quê? A estupidez daqueles corações. Olha a estupidez a que ponto chega. Desses lavradores, mataram o herdeiro. E quando olhamos na direção da cruz do Calvário, ali está o quadro de toda a dureza do coração do homem. A grande estupidez do coração humano, incrédulo, que não conhece a Deus e distante de Deus. Não sou eu que bato no peito e digo, conheço ao Senhor. Ele me conhece, mas eu não tenho. Nenhum de nós pode afirmar que o conhece por inteiro. Porque ele se dá a conhecer a quem ele quer. Então, se eu tenho uma vida voltada para mim mesmo, vou voltar tudo de novo. Aleluia. Se eu levo uma vida voltada para mim, eu tenho esse direito, a vida é minha. Vamos entender um pouquinho mais, porque hoje eu acho que há uma chave de ouro aqui nesta casa. Há uma chave de ouro te atraindo. Sabe por que ele não desiste de você? Ele não desiste de jeito nenhum. Você pode ser essa pessoinha que você é, tão complicada e difícil, dona da verdade, entende bem? Mas ele te ama apaixonadamente por toda a eternidade. Diz que é você, aleluia. Aleluia, você vai entender aquilo que o próprio Espírito Santo está falando. Então, esta parábola, ela tem uma aplicação específica, que é a própria situação de Israel. E hoje, sem dúvida, o Espírito alarga as tendas e mostra exatamente uma aplicação especial para toda a terra. Diga, para toda a terra. Principalmente no que diz respeito aos líderes. Principalmente o que diz respeito da forma como trabalham para o seu Senhor. Marcos 12:1 diz, então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu também uma torre, diga, torre de vigília. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Vejam bem, todo o trabalho já estava pronto e feito, e esse senhor da vinha se ausenta. Quando nós olhamos, Jesus teve que dar um tempo, né? Tirou um time ali e subiu e disse, é preciso que eu vá, mas quando eu voltar, ouçam bem a palavra do Senhor. Ele foi e entregou e ergueu, contratou lavradores para guardar e cuidar do campo. Aleluia, cuidar do crescimento dos próprios frutos.
Diga, louvado seja o nome do Senhor. E depois arrendou a vinha a alguns trabalhadores. Então foi que ele saiu verdadeiramente de viagem. Foi lá depois da ascensão do nosso Senhor. E Jesus foi dar um tempo lá, até chegar a hora em que ele vai mandar buscar os frutos. Ele vai pedir parte dos frutos. E ele diz parte, porque uma parte, sei lá, apodreceu, se perdeu, sei lá o que aconteceu. Então ele vai pedir a parte que é dele. Diga para quem está do teu lado, Jesus está voltando. A mais forte, Jesus está voltando. Olha para o lado, para trás, para frente, diga, Jesus está voltando. Aleluia! E o toque do próprio Senhor, lavradores, tomem cuidado. No tocante à mordomia, no cuidado que lhes foi confiado. E eu diria, quem seriam esses lavradores? Quem? Diga eu e você e eu. Homens de Deus, lavradores que cuidam da vinha. Que vinha você cuida? Qual é a tua vinha? Que pertence ao Senhor, sua esposa, seus filhos, sua descendência. Que mais você tem de herança? Seus discípulos, não é verdade? O seu ministério, as unções, o fruto, tudo aquilo que você carrega no Senhor. E de forma igual, quem são as lavradoras? Exatamente aquelas que exercem autoridade no Senhor, amém? Que cuidam da vinha. A vinha não pode deixar o bicho entrar, não pode apodrecer, né? Precisa de todo um cuidado necessário. E ninguém melhor para poder manter a obra do que o próprio lavrador. Amém? Tem lavradores aqui nesta manhã. Deus está falando com você. Você pode olhar um pouquinho com alegria para o Senhor e dizer, Ele conta comigo. Amém? Amém. Obrigado, Senhor. Nós somos os guardadores da vinha. Entenda bem? Aqui nós estamos numa posição que não é só dar o fruto, deito carregado e faço o quê? Preciso servir, não é verdade? Servir, o fruto que me foi dado é bem isso. E o lavrador vai cuidar de toda esta parte para que o fruto chegue ao seu proprietário. Então eu posso dizer que sou responsável pela vida espiritual do meu marido também. Sou responsável pela vida espiritual dos meus filhos, dos meus netos. Trabalhamos para o Senhor em todos os níveis. Entenda, dentro da tua casa não é o pastor que comanda. Você é o pastor, aleluia. E a sua família são as ovelhas que precisam do teu cuidado, da tua diligência. Não é só da oração, não. Em todos os sentidos, no trabalho, braçal, no teu esforço. Aleluia, louvado. Me ouço um amém aqui. Ninguém se sente digno de poder ser confiado. A tua família, a tua casa não está na mão de bandido nenhum. Não está na mão de nenhuma forma de mentira, nem de prática demoníaca. A tua casa está na tua mão e você é o lavrador, a lavradora. Está na hora de pegar os instrumentos, se colocar na porta, andaribarras, e lutar contra todos os invasores. Mas chegou a época da colheita. Por essa época ninguém espera, a não ser o lavrador. Quando entendemos para quem estamos trabalhando, semeando e cuidando, nós vamos entender que a colheita virá. É promessa da palavra do Senhor. Quer você creia, quer você ore, vigie ou não vigie, a colheita virá. Diga, a colheita virá.
Amém. Então, na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Yes, veio a pedir de volta. Ele não é o dono? Então ele veio, está na hora de pedir de volta. Só que não veio pessoalmente ainda. Entenda bem, a partir desta palavra, esta palavra continua viva até o dia de hoje. O dono ainda não voltou pessoalmente, não, mas ele enviou os seus profetas, ele enviou os seus mestres, os apóstolos, aleluia, os pastores, os líderes, andaribarrachenas, ele enviou muitos daqueles que cuidarão do fruto que pertence ao Senhor. Os maridos, as esposas, dentro das suas casas, aleluia, aleluia, harabalahashe. A sua descendência não te pertence, ela pertence ao Senhor. Não vai lançando palavra, nem fazendo, nem matando o fruto, porque prestará conta direta com o Senhor. É isso que mais temo. Mas ouça, Jesus continua dizendo, ele manda então, ele vai e manda receber os frutos. Mas aí os lavradores fazem o que quando recebem a palavra? Não querem se submeter a um líder. São incapazes de buscar um conselho do seu pastor. Não amam, nem honram as autoridades. Não que as autoridades precisem da sua honra, mas é devida, porque prestamos honra ao Senhor. E a cruz tem duas hastes. Não é só diante do Senhor, mas diante uns dos outros. Ou vivemos o evangelho por inteiro, ou então somos mentirosos. Somos lavradores que usufruem da vinha do Senhor, harabarrache, mas estão voltados apenas para o seu bel prazer, para o seu benefício próprio. Prestem atenção, esta palavra tem poder. Há uma sabedoria, um descortinar do Espírito. É impossível continuar cego. É impossível continuar caminhando a passos indecisos. Não temos mais que caminhar. Há um chamado, há um toque de trombeta, aleluia, todos estão sendo convocados pelo reino do Deus vivo, louvado seja. A questão não é andar mais, não, é marcha, e a marcha ela tem um ritmo, entenda bem, ela tem força, ela sabe para onde está indo, halabarraché, essa vida de mediocridade, de falsa santidade, entenda bem, não é colocar as vestes de santidade e entrar como se fora o homem e a mulher mais santo da terra. O Senhor convoca aqueles que lhe pertencem. Você é o homem para esta geração, você é o jovem, a mulher para esta geração. É com você que o Deus Todo-Poderoso revela a palavra da verdade. Aleluia! Aleluia! Mas tem os lavradores que não recebem com alegria os servos do Senhor. E então o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Essa foi a primeira vez, a primeira prova, entende? Aí o espancaram simplesmente, o agrediram e mandaram embora de mãos vazias. Você já chegou numa porta que você vai, bate e a porta não abre? Que você liga dizendo, olha, queria te fazer uma visita e a pessoa não tem tempo para te receber? Eu não vou ficar aqui falando, o Espírito Santo é mestre
E só Ele pode falar ao nosso coração de forma precisa. Mas precisamos trazer esta verdade. Esta primeira vez só o agarraram, espancaram, e aí o humilharam e mandaram embora de mãos vazias. Tudo bem. O proprietário, que estava distante, e os lavradores pensaram, porque ele estava distante, eles pensaram o quê? Não tem nenhum problema, Cristo vai demorar ainda para voltar, não é verdade? Não tem problema nenhum, não. Quanto menos ele ouve a palavra, menos ele conhece a Deus. Então ele diz, não tem problema nenhum. O que na verdade esse Deus vai poder, esse proprietário vai fazer? Ele está longe mesmo. Então porque ele está longe, eu faço o que bem entendo. Quantos têm essa falsa impressão? Quantas vezes tivemos esta falsa impressão de que Deus está longe, que Deus não está vendo, que Ele não se importa, que não tem problema nenhum, não é verdade? Que não vai acontecer nada porque Ele é misericordioso, né? Ainda escarnecemos da palavra, dos atributos do próprio Deus, porque não queremos prestar contas a Ele. Diga, Deus tem misericórdia de nós. Ele não está vendo mesmo, não é verdade? Então não tem problema nenhum, o pastor não entra na minha casa, não é assim? Aqui quem manda sou eu, faço o que eu quero, não é verdade? Eu conheço, vim dessa geração de incredulidade, sei bem como funciona com as portas fechadas, é mais ou menos que o Espírito Santo fale e que a igreja ouça a voz do Senhor, amém? Amém? Então, mais uma vez o proprietário envia outro servo. Não é verdade? E o servo é aquele que cuida dos negócios do seu senhor, ok? E muitos servos que foram enviados para cuidar das coisas do Senhor foram maltratados e alguns mortos. Esta era a realidade que Jesus já tinha diante dos seus olhos de todo o passado e também do futuro. Isso diz respeito o quê, queridos? Diga, o quanto Deus é paciente. Ele mandou uma vez, não quiseram. Mandou a segunda, maltrataram também e não teve acordo. E o Senhor continuou, diga, mandando aos seus servos. Diga, mandando os seus servos. Deus continuou. E o que Deus está mostrando? A sua paciência, o quanto Ele é paciente. E se não for a misericórdia do Senhor, todos nós já teríamos sido, diga, destruídos. Consumidos. Amém? Então, vários dos profetas e servos de Deus foram enviados a levar ao povo de Israel ao arrependimento, para que se tornassem o quê? Produtivos espiritualmente. Diga, Deus não desistiu. Amém? Ao primeiro servo o mandaram embora de mãos vazias. Por causa da ambição, diga, por causa da ambição. E guardaram o quê? Os frutos para si mesmo. Tem muita gente armazenando o fruto, não é verdade? Que não lhe pertence, pertence ao Senhor. Versículo 4, então enviou-lhes outro servo. E também bateram na cabeça e o humilharam. Imagina, o agrediram, certo? E esse servo foi ferido na cabeça, né? E o tratamento hostil foi crescendo cada vez mais. Quanto mais Deus cercava, quanto mais Deus envia, quanto mais igreja Ele abre, quanto mais servos Ele coloca, ergue lavradores, quanto mais Ele confia a sua obra, a hostilidade dos lavradores foi crescendo e ficando cada vez pior. Versículo 5, e enviou ainda outro, o qual mataram, e enviou muitos outros, em alguns bateram e a outros mataram. Os maus tratos chegam ao extremo do homicídio e a depravação dos homens, e também dos religiosos foram crescentes. Versículo 6,
faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: epa, é a grande oportunidade, esse é herdeiro, isso aqui é a autoridade do Senhor. Ah, ele está falando no nome de Jesus, deixa comigo, não é verdade? Se unem, é o que estão fazendo nos nossos dias, não é assim? Então eles se unem e dizem: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Ninguém mais vai mandar na nossa vida, entendeu? O nosso Deus está distante, está longe. Enquanto Ele não vem, nós tomaremos posse da herança. Vamos matar o herdeiro. E é o que Satanás está fazendo nos nossos dias. Entendam bem, amados do Senhor, quando ele ataca a igreja. Jesus já pereceu ali na cruz do Calvário, enquanto a igreja ressurgiu e o Espírito de Deus começou a governar a igreja na terra. Satanás continua se levantando. Entenda bem, ele acha sempre os seus próprios aliados, e então entra em comando. Aleluia, vamos acabar com esse Jesus, com esse Cristo. Amém? E a herança será nossa. Alguém consegue ouvir a voz de Satanás falando? A tua casa é minha, a sua herança me pertence, o seu trabalho é meu, a sua liberdade não me pertence. Você já ouviu esta voz querendo avançar contra a igreja? Nunca é tão audível e visível quanto é nos nossos dias. E Jesus sabia, por isso Ele trouxe essa bendita palavra. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! E então, o Filho amado, que sabemos que se trata do Filho de Deus, o próprio Messias, o Cristo, o herdeiro, ele recebeu o mais revoltante tratamento. Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga, com Cristo. Você é herdeiro, diz respeito a você também. Estão querendo tomar a tua posição, querendo tomar a sua autoridade, querendo tomar o seu lugar. Não é desse jeito? O mundo está avançando e ele quer te destruir, como sem dúvida Satanás quis destruir o Filho de Deus. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Ah, que bênção é para você esta bendita e santa palavra do Senhor. De fato, somos participantes dos sofrimentos do nosso Senhor, para que também participemos da sua glória. Aleluia, que a perseguição, tem tanto crente indignado com a perseguição, tem tanto crente lamentando, em vez de dobrar o joelho, jejuar, orar e adorar, que ali está a grande vitória do Senhor. Andaribarras começa em você e se expande ao teu redor e toma conta da nação pela qual você vive. Mas estão tão indignados com as notícias, tão indignados com as questões da terra, que nos esquecemos do autor e consumador da nossa fé. Aqui diz: se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, de fato, diga, de fato, participamos dos seus sofrimentos. Ele foi odiado, perseguido, até ser morto. Ouça bem, se somos participantes dos sofrimentos dele, para que também participemos da onde? Diga, da sua glória. Diga, Jesus está voltando. Mostra para quem está aí. Diga, Deus é fiel. E aqui ficou visível as mentes depravadas
a malignidade irracional, a violência e o egoísmo inacreditável. Através da cruz do Calvário, a dureza extrema do coração humano. Esta palavra tem mais de 2000 anos, ouça bem. E a natureza humana não melhorou, só piorou. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. Vejam comigo a ordem desse versículo do livro de Marcos. Diz o quê? Primeiro, o agarraram, é isso? Amém, igreja? Depois, o mataram. Diga, mataram. E em terceiro, o lançaram para fora da vinha. Agora, Mateus fala exatamente da forma como aconteceu. Assim, capítulo 21, 39, ele diz: assim eles o agarraram, o prenderam, lançaram-no para fora da vinha, fora de Jerusalém, e o mataram. Jesus foi crucificado no monte do Gólgota, entende? Fora da cidade de Jerusalém. Por isso nós vemos lá a peregrinação de Jesus com a cruz, carregando a via dolorosa, que ele sai de Jerusalém e ele vai até os portões fora da cidade. E lá então no monte do Gólgota, do Caveira, ele é crucificado fora da vinha. Fora da vinha que pertence ao Senhor. Satanás salmodiou. Satanás festejou, aleluia, matamos aleluia para si mesmo, né? Matamos o herdeiro de Deus, entende? Vencemos, é exatamente a visão que Deus me entregou umas semanas atrás, vencemos, ninguém vai nos resistir. Foi o que Satanás pensou quando Cristo foi crucificado. Mas ao terceiro dia, houve a grande virada. A vida brotou onde havia morte. A morte não é o nosso destino. A morte não é o nosso destino. O inferno inteiro se reuniu para celebrar a vitória. Anderebahas, ouça bem, mas ao terceiro dia, aleluia, a voz desce do trono. Aleluia, e Deus envia o Espírito de Deus e dá a palavra de ordem. Anderebahas, e vence a morte e a ressurreição e a vida brota no meio do povo de Deus. A morte não é o fim. Diga, a morte não é o fim. Quantos creem? Mais forte. Pode aplaudir o Senhor. O tiraram do meio da vinha. E ele vence a morte e volta para o meio da vinha. E vem aos seus discípulos. Para mais de 500 pessoas ele aparece, ele come, ele conversa. E fica no meio deles por 40 dias, ainda na terra, pós-ressurreição. E então chega o dia da ascensão. Yes, chegou o dia, ele completou a obra na terra, entende bem o fruto da vinha, precioso e santo sangue, ele pega o fruto, então ele sobe até o trono de Deus, ele ascende aos céus, e apresenta o fruto bendito da sua oferta pelos santos de Deus, por estes homens que hoje deixaram a maldade, a malignidade para amar e servir a Deus de todo o coração. Esta palavra está falando a teu respeito. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Trataram a Jesus de modo vergonhoso, cobriram o seu corpo de indignidade e de dores.
Então mataram da maneira mais desumana possível. E eis o corpo morto do Senhor, frio e sem vida, coberto de sangue, do lado de fora da vinha. Ele foi tirado. A vinha que pertencia ao seu próprio pai. Como então se poderia permitir tamanha maldade e perversidade destes homens? Como se poderia permitir que ainda estes homens pudessem viver? Verso 9. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Essa é a história de um mundo alienado sem Deus, de seres espirituais decaídos, que são piores do que os próprios animais irracionais. Que descrição é essa, senão os dias dos quais vivemos? E a pergunta é: como pode esse tipo de homens, de pessoas, continuarem a viver? Há um juízo da parte do Senhor por causa da monstruosidade e da maldade do coração humano. Amém? Amém? Na verdade, como Deus havia definido, a vinha deveria ser um grande êxito, um grande sucesso. E então, gentios teriam que ser chamados e convertidos a Deus. E nem mesmo o Senhor Deus se esqueceu de Israel. Romanos 11, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Gentios sou eu e você. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Versículo 29, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Diga, são irrevogáveis. Assim como vocês, diz o Senhor, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, ou seja, do povo judeu do tempo de Jesus. Assim também agora, eles, os judeus, se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graças à misericórdia de Deus, diga, graças à misericórdia de Deus, para com todos nós, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.